Encefalite viral devastadora. Jovem tem neuroníons regenerados após a intervenção divina na Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando a vida de Mateus, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, foi abruptamente transformada por uma doença que poucos compreendiam e menos ainda conseguiam tratar. Tudo começou com uma dor de cabeça insistente, daquelas que não cedem nem com remédios nem com repouso. Ele havia acabado de chegar da reunião da mocidade, onde, como de costume, participará com alegria dos cânticos e da palavra ministrada. Mas algo não estava certo. Ao chegar em casa, sentou-se na cadeira da cozinha, apoiou a cabeça nas mãos e sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se uma chama invisível queimasse por dentro. Sua mãe, Irmã Maria, notou imediatamente que algo estava errado. Filho, você está pálido. Quer que eu prepare um chá? Ele tentou sorrir, mas a dor era tão intensa que mal conseguia abrir os olhos. Não, mãe. Acho que é só cansaço. Vou deitar um pouco. Mas o um pouco virou horas, e as horas viraram um pesadelo. À noite Mateus começou a delirar. Falava coisas sem nexo, chamava por pessoas que não estavam no quarto, e seu corpo tremia como se estivesse em um lugar gelado, apesar do suor que escorria por seu rosto. Assustada, sua mãe correu para ligar para o irmão José, um dos cooperadores da igreja, que morava perto. Irmão José, venha rápido. O Mateus está muito estranho. Acho que é coisa do inimigo. Quando o irmão José chegou, encontrou Mateus já em estado grave, os olhos revirados, a respiração acelerada, e as mãos contraídas como garras. Sem perder tempo, ele ungiu o jovem com óleo e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, tu que és o médico dos médicos, olha para este servo teu. Livra-o deste mal que o aflige, pois sabemos que não há enfermidade que tu não possas curar. Em nome de Jesus, ordenamos que este mal se retire agora mesmo. A família se ajoelhou ao redor da cama, chorando e clamando. Mas, para o desespero de todos, Mateus só piorava. No domingo de manhã, não houve outra saída. Levarão-no ao hospital. Os médicos, após exames urgentes, deram o diagnóstico que gelou o sangue de todos: encefalite viral. Uma inflamação grave no cérebro, causada por um vírus que estava destruindo suas células nervosas. Ele pode ficar com sequelas permanentes, disse o neurologista com voz séria. Perda de memória, dificuldade de fala, paralisia, ou pior. As palavras ecoaram como marteladas no peito da família. Como um jovem cheio de vida que trabalhava, estudava e servia a Deus com dedicação, poderia ficar assim? Sua mãe, entre lágrimas, segurou sua mão e sussurrou: meu filho, não importa o que acontecer, Deus está no controle. Ele não nos desampara. Mas os dias seguintes foram um turbilhão de dor e incerteza. Mateus foi entubado, pois sua respiração estava falhando. As máquinas bipavam sem parar, e os enfermeiros entravam e saíam do quarto com rostos sérios. Sua irmã, Ana, não saía de perto do leito. Ela lembrava das vezes em que, ainda crianças, brincavam no pátio da igreja após os cultos, correndo entre as árvores enquanto os irmãos mais velhos cantavam hinos. Deus, por que isso está acontecendo? Ela chorava em silêncio. Ele é tão novo, tem tanta vida pela frente. Em casa, a igreja toda se mobilizou. Reuniões de oração foram feitas não só na congregação local, mas em outras cidades, pois a notícia se espalhou. Irmãos que nem conheciam Mateus pessoalmente se ajoelhavam, intercedendo por ele. Na quarta-feira, o quadro piorou. Os médicos disseram que a inflamação havia se espalhado rapidamente, e que as chances de recuperação total eram mínimas. Mesmo que ele sobreviva, dificilmente voltará a ser o mesmo, ouviram. Foi então que o irmão Paulo, um dos anciãos, reuniu os cooperadores e disse: irmãos, não é hora de fraquejar. Vamos jejuar e orar como nunca. Deus ouve o clamor do seu povo. E assim foi feito. Naquela noite, dezenas de irmãos se reuniram na casa da família, não para chorar, mas para lutar em oração. O chão tremeu com os joelhos dobrados, e as paredes pareciam ecoar os pedidos desesperados: Senhor, tem misericórdia. Não deixes que o inimigo triunfe sobre este jovem. Tu disseste que nos darias vida em abundância, e nós cremos nisso. Enquanto isso, no hospital, Mateus lutava entre a vida e a morte. Em certos momentos, parecia responder aos estímulos, movendo levemente os dedos ou piscando os olhos. Sua mãe, exausta, mas cheia de fé, pegava sua Bíblia e lia em voz alta os salmos que falavam da proteção de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As palavras eram como bálsamo, mas a batalha era intensa. Os médicos, impressionados com a fé da família, até comentavam entre si: nunca vi tanta confiança em meio a uma situação tão grave.
Na sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Durante a visita médica, o neurologista, após examinar as novas ressonâncias, franziu a testa. Isso não faz sentido. A inflamação está regredindo. É como se o cérebro estivesse se regenerando. A família quase não acreditou. É um milagre, exclamou o irmão José. Mas os médicos cautelosos disseram que era cedo para comemorar. Ainda assim, a esperança renasceu. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino 288, Deus é fiel, Deus é bom, sempre o mesmo Jesus, Mateus, ainda sedado, moveu a mão direita e tocou levemente o braço da mãe. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para encher o quarto de lágrimas de gratidão. Os dias se passaram, e a cada exame a surpresa dos médicos crescia. Isso não é normal, dizia um deles. Pela gravidade da encefalite, ele deveria ter sequelas irreversíveis. Mas seu cérebro está se recuperando como se nada tivesse acontecido. A família sabia muito bem o que estava acontecendo. Era a mão de Deus agindo. As orações não haviam sido em vão. Em uma das noites, enquanto sua mãe orava ao seu lado, Mateus abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Mãe, eu sonhei que estava em um lugar escuro, e de repente uma luz muito forte me envolveu. Uma voz disse, não temas, eu estou contigo. Ela abraçou-o chorando, foi Jesus, meu filho. Ele não te abandonou. A recuperação foi lenta, mas milagrosa. Cada pequeno progresso era celebrado como uma vitória. Primeiro, ele conseguiu respirar sem ajuda. Depois, moveu os braços e as pernas. A fala voltou aos poucos e a memória, que os médicos temiam estar perdida, estava intacta. Os exames mostravam que as áreas do cérebro afetadas pela encefalite estavam, contra todas as probabilidades, se regenerando. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista no dia da alta. Mas eu acredito em milagres. A família sorriu, sabendo que aquele milagre tinha um nome, Jesus. Quando Mateus finalmente pôde voltar para casa, a igreja inteira se reuniu para agradecer. O hino 308, A Deus demos glória que nos deu vitória, foi entoado com tal emoção que muitos não conseguiram segurar as lágrimas. Ao subir para dar seu testemunho, Mateus, ainda fraco, mas com os olhos brilhando, disse, Irmãos, eu estive à beira da morte. Vi a escuridão se aproximar, mas Deus me segurou pela mão. Ele não só me salvou, como restaurou o que o inimigo tentou destruir. Os médicos disseram que meus neurônios estavam sendo destruídos, mas Deus os regenerou. Não há palavra para descrever essa gratidão. Sua voz falhou e o irmão Paulo, emocionado, completou. Isso é o poder da oração e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o povo de Deus se une, até as leis da natureza se curvam à sua vontade. Hoje Mateus está completamente recuperado. Volta a trabalhar, a participar das reuniões e a servir a Deus com ainda mais dedicação. Sempre que alguém pergunta como ele superou uma encefalite viral tão devastadora, ele responde com simplicidade, não fui eu. Foi Deus. Ele ouviu o clamor da sua igreja e agiu com misericórdia. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder de Deus, não só para sua família, mas para todos que ouviram falar do caso. Muitos que estavam afastados voltaram a buscar a Deus após verem aquele milagre, e até médicos que o atenderam começaram a questionar se havia algo maior por trás daquilo que seus livros não podiam explicar. A lição que ficou não foi só para Mateus, mas para toda a congregação. Em meio às maiores tempestades, quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele não apenas cura, mas restaura. Não apenas salva, mas renova. E quando seu povo se une em oração com fé sincera, até as coisas impossíveis se tornam possíveis. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos que o lerem, lembrando que não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo sempre brilhará mais forte. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e continua a fazer na vida daqueles que nele confiam. Amém. No dia em que Mateus recebeu alta do hospital, a congregação se reuniu em um culto de ação de graças. Não foi um culto comum, mas o momento em que o Espírito Santo se fez presente de maneira tão forte que muitos irmãos choraram sem conseguir conter a emoção. O irmão José, um dos mais antigos da igreja, levantou-se e disse com voz trêmula, há 30 anos que sirvo a Deus, mas hoje vi algo que nunca havia visto. Não foi só a cura de Mateus, foi a glória de Deus manifestada entre nós. Quem pode duvidar do seu poder depois disso? As palavras dele ecoaram no coração de cada um, e o coro de glória a Deus encheu o salão, não como um grito, mas como um suspiro de alma aliviada. Nos dias que se seguiram, Mateus começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Sua memória, que os médicos disseram que poderia ficar comprometida, estava mais nítida do que nunca.
Ele lembrava-se até de detalhes da infância que havia esquecido, o cheiro da casa da vovó, o som da chuva batendo no telhado de zinco quando era criança, as orações que sua mãe fazia por ele antes de dormir. Era como se Deus não apenas tivesse curado seu corpo, mas também renovado sua mente. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, ele parou no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versículos ganharam um novo significado. Ele fechou os olhos e orou: Senhor, eu não merecia isso. Mas tu, na tua bondade, me deste muito mais do que eu pedi. Não só a vida, mas uma vida com propósito. Usa-me, Senhor. Usa esta história para trazer outros a ti. E Deus começou a usar. Uma semana depois, a irmã Clara, que havia estado afastada da igreja por anos, apareceu no culto. Ela não falava com ninguém havia tanto tempo que muitos nem a reconheceram de início. Mas quando subiu ao púlpito com lágrimas nos olhos, todos entenderam o motivo. Eu vi o Mateus no hospital, ela contou. Eu estava lá visitando uma prima e passei pelo corredor onde ele estava. Os médicos falavam que não havia esperança. Mas eu ouvi as irmãs orando do lado de fora do quarto, e algo dentro de mim quebrou. Se Deus podia fazer isso por ele, por que não por mim? Ela havia voltado para casa naquela noite, ajoelhado-se ao lado da cama pela primeira vez em anos e pedido perdão. Deus me trouxe de volta, ela disse. Não foi um sermão, não foi uma palavra dura. Foi um milagre na vida do Mateus que me mostrou que Deus ainda está vivo e ainda opera. O irmão Pedro, que era enfermeiro e havia acompanhado parte do tratamento de Mateus, também teve sua fé renovada. Eles sempre foram um homem de ciência que acreditava no que via e tocava. Mas quando os exames finais de Mateus voltaram normais, sem sequelas, sem danos cerebrais, sem nada que justificasse o que havia acontecido, ele não teve como negar. Na medicina, a gente aprende que algumas coisas não têm explicação, ele confessou em um depoimento na igreja. Mas isso aqui não foi falta de explicação. Foi Deus. Porque a ciência diz que neurônios não se regeneram assim. A ciência diz que uma encefalite daquele nível deixa marcas. Mas Deus disse, não neste caso. Ele passou a levar sua Bíblia para o trabalho e nos intervalos lia para os colegas. Alguns zoavam, outros ficavam curiosos. Mas ele não se importava. Se Deus pode fazer isso com Mateus, ele pode fazer com qualquer um, ele dizia. Mateus, por sua vez, não guardou o testemunho só para si. Sempre que tinha oportunidade, ele compartilhava o que Deus havia feito. Num domingo, após o culto, um jovem chamado Lucas o abordou. Ele era novo na cidade e havia começado a frequentar a igreja por insistência da mãe, mas sem muita convicção. Todo mundo fala desse milagre, ele disse. Mas eu quero saber, como você soube que Deus ia te curar? Você nunca duvidou? Mateus sorriu e respondeu, duvidei sim. Todas as noites, quando a febre subia e a dor de cabeça parecia que ia me partir ao meio, eu pensava, será que Deus vai me deixar assim? Mas então eu lembrava das promessas dele. Não as que a gente inventa, mas as que estão na palavra. Clama a mim, e eu te responderei. Jeremias 33, 3. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Não era uma questão de sentir, era uma questão de crer. E quando a gente não tem forças para crer, os irmãos creem por nós. Foi a fé deles que me seguiu quando a minha fraquejou. Essa conversa marcou Lucas. Ele começou a frequentar os cultos com mais assiduidade e pouco tempo depois, entregou sua vida a Deus. Se Deus pode mudar a história do Mateus, ele pode mudar a minha, ele testemunhou mais tarde. E não foi só ele. Uma irmã chamada Ana, que lutava contra uma depressão profunda, encontrou forças ao ouvir que Deus restaurava até o que a medicina dizia ser impossível. Se ele pode regenerar neurônios, ele pode renovar meu coração, ela escreveu em seu diário. E assim foi. Os médicos que atenderam Mateus nunca deram uma explicação concreta para sua recuperação. Alguns disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Outros, mais honestos, admitiram que não tinham resposta. Mas um deles, o Dr. Renato, que era neurológico, fez uma observação que ficou gravada na mente de Mateus. Na medicina, a gente vê pessoas se recuperarem de coisas graves, mas nunca vi um cérebro se reconstruir desse jeito. É como se as células tivessem recebido uma ordem para se regenerar. E isso, meu amigo, não está nos livros. Mateus sorriu e respondeu, está sim, doutor. Só que não nos livros de medicina. Está na Bíblia, em Ezequiel 36:26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O médico ficou em silêncio por um momento e então disse, talvez eu deva ler esse livro. E ele leu.
Não se tornou um crente imediatamente, mas começou a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Certo dia, ele apareceu na igreja, sentou-se no fundo e ficou até o final do culto. Não falou com ninguém, só ouviu. Mas na semana seguinte voltou. E assim continuou, até que meses depois, ele mesmo subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu passei a vida estudando o cérebro humano, achando que entendia como ele funcionava. Mas Deus me mostrou que há coisas que vão além da nossa compreensão. E a maior delas é o seu amor. Enquanto isso, a vida de Mateus seguiu transformada. Ele não era mais o mesmo. Antes ele ia à igreja por obrigação, cumpria seus deveres, mas não havia paixão. Agora cada culto era uma celebração, cada oração um diálogo com aquele que o havia tirado da morte. Ele passou a visitar os doentes no hospital, não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem havia estado no vale da sombra da morte e saído vitorioso. Eu não vou dizer que entendo o que vocês estão passando, ele dizia. Mas eu sei que Deus entende. E se ele fez por mim, ele pode fazer por vocês. Muitas vezes ele orava com eles, e não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, eram clamores simples, como os que os irmãos haviam feito por ele. Senhor, tem misericórdia. Senhor, age. Senhor, nós confiamos em ti. E Deus agia. Não sempre da maneira ou no tempo que eles esperavam, mas agia. Uma irmã com câncer teve suas dores aliviadas de forma inexplicável. Um irmão que estava desempregado recebeu uma oferta de trabalho no dia seguinte à oração. Uma família que estava se desintegrando encontrou reconciliação. Não eram milagres estrondosos como o de Mateus, mas eram sinais de que Deus estava vivo, atuante, e que se importava com cada detalhe das vidas daqueles que o buscavam. Um dia, a irmã Maria, uma das que mais havia orado por Mateus, lhe fez uma pergunta. Você acha que Deus nos deu esse testemunho só por você ou há algo mais? Mateus pensou por um instante, então respondeu. Acho que Deus quis nos mostrar que quando a gente menos espera, Ele está preparando algo grande. Às vezes a gente ora por uma cura, e Deus nos dá uma restauração. A gente pede por alívio, e Ele nos dá uma transformação. Não foi só o meu cérebro que foi regenerado. Foi a fé de muitos. Foi a esperança de quem estava desanimado. Foi a certeza de que não importa o quão ruim as coisas estejam, Deus ainda está no trono. E assim, a história de Mateus deixou de ser apenas sobre uma cura médica impossível. Tornou-se um lembrete de que Deus não se limita às nossas expectativas. Ele não só cura enfermidades, mas renova mentes, restaura famílias, desperta corações adormecidos e escreve histórias de redenção onde só havia desespero. Não foi um milagre isolado, foi o início de uma onda de fé que se espalhou pela congregação, provando que quando Deus age, suas obras não terminam em um único ato, mas se multiplicam em vidas transformadas. Hoje, anos depois, Mateus ainda é perguntado sobre aquela época. E sua resposta continua a mesma, mas agora com ainda mais convicção. Não foi medicina. Não foi sorte. Foi Deus. E se ele fez isso por mim, um homem comum, imagine o que ele pode fazer por você. Porque no final, essa é a mensagem que fica. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando ele decide agir, até as coisas que a ciência diz serem impossíveis se rendem ao seu poder. Que este testemunho não seja apenas lido, mas vivido. Que cada um que ouviu esta história saiba que o mesmo Deus que regenerou os neurônios de Mateus é o mesmo Deus que hoje ouve suas orações, vê suas lágrimas e está pronto para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Basta confiar. Basta crer. Porque como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E a Deus, como sempre, toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.